Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal SBT Rio. Também vamos dar uma olhadinha nos comentários dos canais ESPN, deixando os créditos totais aos canais que a gente todos os dias notícias e informações sempre atualizadas do Fogão. Pessoal, o gasto total do Botafogo para reforçar a equipe não vai escapar. Esse ano a gente vai levantar a taça, assim nós acreditamos, porque o que John Textor já investiu nesse Botafogo e está um timaço, está uma máquina. Em mídia de todo o Brasil aí repercute, né, pessoal? Porque aí agora pedem um fair play financeiro e não tem para ninguém. O Botafogo é o melhor time do Brasil. Bora acompanhar os comentários de Fernandinha, Renê Casagrande e também Lucas Pedro. Acompanhe esse vídeo até o final, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, o seu comentário, que é muito importante pra gente. O bom VT da Lucilene Brito em relação ao reforço aí do Botafogo, Pedrosa, nessa segunda janela, né? Segunda janela que foram 8 jogadores em que o Botafogo trouxe a melhor janela do Brasil, assim, em números, tá? O Cruzeiro fica em segundo com 7 reforços. Aí trazendo aqui pro Rio de Janeiro. Ô Cris, quantos jogadores trouxe o Fluminense? Foram 4 ou 5? O Vasco foram 6. O Flamengo foram 4. O Fluminense trouxe o Nonato, Serna. O Fluminense o Fuentes. O Flu 7 quase alcançou aí o Botafogo Nonato, empatando. Serna, Fuentes, Thiago Silva. Quem mais, Cris? Eu não lembro de Nonato, cabeça, não. Serna, Fuentes, Thiago Silva. O Bernal. Ignácio, falta um. Já vamos lembrar. A gente vai lembrar. Não é o lateral? Esse foi o Fuentes. Ou então são 7 empatados com o Cruzeiro, então quase aí um dos melhores times, o Flusão, nessa segunda janela também. E o Fluminense também foi muito bem nessa segunda janela, o Pedrosa. O Fluminense, vamos lá. Inácio, o zagueiro, Vitor Hugo. Era o Vitor Hugo. O Vitor Hugo volante. Já falamos dos outros. Fuentes, Thiago foi Silva, Serna, Bernal e o Nonato, que falamos todos, faltava só o Vitor Hugo. Um bom retoque também do Fluminense, hein, Sim. Pedrosa? Não, eu acho que no final das contas, né, essa janela ela serve muito para você oxigenar o seu time. Não só corrigir rotas, mas também quando você está numa boa rota, você conseguir fazer essas situações acontecerem, porque a lesão você não prevê. Ao mesmo tempo, você tem que ter um senso de urgência muito grande. E quem teve o melhor senso de urgência nessa janela, se precavendo, mas também preenchendo lacunas, foi o Botafogo. O Fluminense fez isso muito bem porque os jogadores chegaram e conseguiram corresponder. O Thiago Silva é um monstro, ele mudou a vida do Fluminense. O Serna também é um cara que se tornou titular rapidamente e tem conseguido fazer gols importantes. Enfim, e aí você olha para o próprio Botafogo, é a melhor janela do Brasil. Não só em números, mas também em qualidade. Se trazer um Alex Telles, se trazer um Igor Jesus, um Thiago Almada, é um absurdo. O caso do Flamengo, a gente vai começar a ver agora isso acontecer, porque o Flamengo foi se reforçar no fim da janela. Sim. O Alcaraz é jogador com nível titular, o Alexandre é jogador com nível titular, o Michael era um cara que ia ser titular muito provavelmente e acabou se machucando. Ainda tem a questão do Plata, que para mim é um jogador que também vai aparecer. Então o Flamengo vai começar a ter os resquícios da janela agora. O Botafogo já está tendo desde o início. O Alan também já fez. Desde julho já tinha se programado para essa janela. Então eu acho que o time mais beneficiado positivamente pelo bom trabalho que a diretoria fez foi o Botafogo. Você pode explicar para o povo, Pedrosa, o que é esse fair play financeiro? Tá. O povo fala tanto disso, mas tem muita gente que não está entendendo muito bem, Pedrosa. Tá. Eu vou resumir aqui, porque isso não é um assunto simples, mas eu vou resumir. Fair play financeiro foi um mecanismo criado pela UEFA lá em 2011 e nesse mecanismo os clubes só poderiam gastar o que eles arrecadam. Eles poderiam passar ali um valor muito mínimo, porém, nesse valor mínimo eles tinham que comprovar que eles tinham a condição de suprir qualquer dívida que eles fizessem. E aí depois outras vertentes foram entrando dentro desse fair play. Mas basicamente é isso. O clube só pode gastar o que ele arrecada. Se ele gastar o que ele não arrecada, isso quer dizer que ele está se endividando. E quando você se endivida, o que acontece? Vou dar um exemplo qualquer aqui. O Corinthians vai lá e compra o Ranieri do Cuiabá. São times da mesma divisão. O Corinthians é um time que tirou um jogador do Cuiabá para poder reforçar o seu time e não pagou o Cuiabá. O que está acontecendo? Você está ferindo o fair play financeiro, porque você está tirando um jogador de um time que é seu concorrente direto no mesmo campeonato e não está pagando. Então isso não tem, digamos assim, isonomia, não tem justiça nessa situação. O fair play financeiro não é só para conter gastos, é também para fiscalizar os clubes que são mal pagadores. E
isso, gente, eu tô falando do Corinthians, mas vários clubes no futebol brasileiro fazem as mesmas práticas, tá? Então, o fair play financeiro não é só para você botar um teto de gastos. O que o John Textor, inclusive, discorda do fair play financeiro, que é praticado lá na Inglaterra, é que, por exemplo, seu time arrecada R$1 bilhão, o que significa que ele vai poder gastar 750 milhões de reais em salário. Se o meu time do mesmo campeonato arrecada 400 milhões de reais, eu vou poder gastar 75% desse dinheiro só. Então, a disparidade de finanças, ela vai continuar muito grande. Sim. Então, o fair play financeiro, ele é bom, ele é positivo para você proteger os clubes, mas até mesmo o da Europa também é algo que deve ser discutido. Porque o Manchester City, por exemplo, ele arrecada 1 bilhão de euros por ano. O Crystal Palace do John Textor arrecada 300 milhões de euros. Então eles nunca vão ter a capacidade de igualdade para você tornar o campeonato um pouco mais equilibrado. Isso é a visão do John Textor, tá? Não é a minha visão. É por isso que ele fala que tem que ter uma base salarial estipulada. Sei lá, todos os times podem gastar 500 milhões de euros em salário. Ele pede isso. Então aqui no Brasil há um estudo... É até um pouco lógico, assim, tem sentido, lógico não. Isso. Tem sentido. É para você igualar o campeonato. Porque senão vai sempre um só vencer e o outro nunca vai conseguir alcançar. Só que aí tem muitas vertentes, na organização financeira. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time que vem se organizando há 10 anos, há quase 15 anos dentro do futebol brasileiro. É justo o Flamengo ter um limite de gasto, sendo que ele vem se organizando nos últimos 15 anos. E aí, do nada, vem qualquer bilionário aí, o Bahia. E aí o Bahia... eu tenho 2 bilhões de faturamento, eu vou investir isso aqui e acabou, vou igualar o Flamengo. É uma questão que é também delicada, que tem que ser discutida. Desde 2020, tem um economista, o César Grafietti, ele entregou um documento para a CBF para implantar o fair play financeiro aqui. Em 2020, todo mundo cagou para isso. Então, hoje, quando a gente fala sobre fair play financeiro, claramente é motivado pelo clubismo dos clubes que não querem perder o seu trono dentro do futebol brasileiro. Eu acho que a gente está num momento do futebol brasileiro em que a parte do fair play, em que você tem que fiscalizar quem faz o mal pagador, ela é muito mais latente do que você pegar e botar um caminhão de dinheiro no clube, como se fez no Bahia, como se faz no Botafogo. Todo mundo, e ele acabou de fechar com a contratação internacional do Memphis Depay. Então, assim, é justo isso? Não é justo, gente. Não é justo. Só isso. E você, Vene, o que acha desse fair play todo, de toda essa discussão da galera aí? Eu sou extremamente radical. Eu acho que esse debate tem que acontecer desde já, gente. E para mim não é por conta do Botafogo que está investindo alto, porque tudo que o John Textor está fazendo está dentro da lei. É um trabalho. As pessoas estão criticando o John Textor, mas, gente, ele não está fazendo nada irregular. A lei permite o que ele está fazendo. Ponto e acabou. O Flamengo sofreu muito com isso também. Em 2019, quando fez altos investimentos, todo mundo falava assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Gente, o Flamengo é um clube que está se estruturando desde 2013. O meu ponto em relação ao fair play, o Corinthians é um baita exemplo. Gente, o que o Corinthians está fazendo é um tremendo de absurdo. Se põe no lugar do presidente do Cuiabá. O Cuiabá está brigando com o Corinthians para não cair para a Série B. O Corinthians contratou um baita jogador junto ao Cuiabá e está devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá. Eu estou citando o Cuiabá porque está ali, ó, no mesmo nível do Corinthians, na parte técnica. Mas o Corinthians deve ao Flamengo a compra do Mateuzinho, mas pagou 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar e depois deu uma entrevista dizendo que já tem dinheiro para comprar o Hugo Souza. Por que eu não pego o dinheiro que vai comprar o Hugo Souza e paga os clubes que o Corinthians está devendo? E são vários. É Toluca, da compra do Pedro Raul, é o Flamengo do Mateuzinho, é o Cuiabá do Ranielli. Tem vários outros. É o Santos Laguna do México, que já foi à FIFA contra o Corinthians da compra do Félix Torres. O que eles estão fazendo é um tremendo de absurdo, gente. É um absurdo, é feio. É feio. E é justo o Corinthians, por exemplo, não cair para a Série B e o Cuiabá acabar caindo para a Série B? Claro que não é justo. Então é óbvio que o debate do fair play financeiro tem que existir. Mas não porque o Botafogo está investindo alto, porque o Palmeiras investe alto ou porque o Flamengo investe alto. Tudo que eles fazem está dentro da lei. Todo clube ali que está fazendo isso está estruturado. Agora, o que o Corinthians está fazendo é um tremendo de absurdo. É cara de pau, inclusive o presidente dá uma entrevista como ele deu recentemente. E só para finalizar, quando você tem clubes que fazem alto investimento, você tem a oportunidade, por exemplo, de melhorar o nosso produto. O Alexandre preferiu vir para cá do que ficar lá na Europa, o Thiago Almada, o Igor Jesus, ou vários outros que a gente poderia citar aqui. Então, para clubes organizados que investem muito, é ótimo para o futebol brasileiro, porque melhora o nosso produto. As pessoas do mundo inteiro vão querer assistir. Caraca, vai ter um jogo aqui, Memphis Depay contra o Payet do Vasco. Então, isso é muito maneiro de você ver.
O ponto é, as regras são necessárias para que esse tipo de situação não aconteça. E a culpa não é do Botafogo. O Botafogo não tem que ser o foco dessa história. Porque o Botafogo é um time que está, desde 2022, montando um time à base de scout e só foi investir alto nessa temporada. E o trabalho que o Botafogo está colhendo hoje foi plantado também lá atrás. Então, assim, quando o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro em 2023, dezembro, alguém falou assim, vamos implantar fair play financeiro? Ninguém falou isso. Só começou a falar agora. O foco não é o Botafogo. O foco é melhorar o nosso produto. Muito bem, olha só, gente, já vamos falar do Vascão, hein? Ficou bem claro aqui pra vocês a questão do fair play financeiro, né? Muito bem, é muito bom, vocês são muito inteligentes, meninos, parabéns. A referência é clara ao Botafogo. Mas é uma questão que é viável para o caso dos multidonos de clubes, né? Tem multi-owners e tal. Esses conglomerados que têm vários clubes espalhados pelo mundo. Então, você tem a Red Bull que faz isso, você tem o Grupo City que pode fazer isso, você tem a própria 777, né, que quebrou, mas ela, por exemplo, o Vasco foi buscar jogador do Genoa. O Vasco foi buscar jogador do Genoa. Então, é ilegal? Entendeu? É ilegal? Não, é maléfico não é. para o futebol? Não, ilegal não é, maléfico é a questão que você vai discutir o quão justo isso é com os outros que não são. Mas, assim, a injustiça sempre aconteceu, assim. Se você parar para pensar, né, muitos clubes colocaram os pés pelas mãos com o dinheiro. Vamos voltar, Bel? A gente é um pouco mais antigo, a gente vai lembrar da era das parcerias. MSI, Hicks Mills, Nations Bank, Parmalat. ISL. Os clubes Banco que fecharam com grandes parceiros econômicos, foi uma febre naquele momento, durou 3, 4 anos no máximo, e aquilo quebrou. E a gente teve ali, né, o Flamengo montando um timaço que não durou nada, depois não conseguia pagar porque quebrou o ISL. O Vasco, enquanto teve o Nations Bank, conseguiu montar timaços. De repente, aquilo acabou e o Romário teve que pagar salário do time. Então, assim, eu acho que o grande problema, aí voltando, não sei o que vai acontecer no futuro, mas pode ser que o próprio Botafogo tenha que lidar com uma dívida maior. Se amanhã o técnico falar assim, estou fora, quero ir embora, o clube, se vira aí com essa dívida que eu fiz, porque ele está fazendo dívida. Ele está investindo mais do que arrecada. A gente pode imaginar que no mercado é o seguinte, estou trazendo meu clube para um outro patamar, com resultados de conquistas, eu vou aumentar as minhas receitas, eu vou valorizar meus jogadores, posso vender mais jogadores por um preço maior, porque tem muitos jogadores jovens aí com potencial de revenda. E aí esse investimento que foi feito para trazer, por exemplo, o Thiago Almada, o Luiz Henrique, ele pode voltar com lucro. É questão de você apostar alto. Se a aposta der certo, você vai tirar alto também. Se a aposta der errado, o mico vai ficar na mão de alguém. Essa é a grande questão. Isso é um problema que pode acontecer para o clube, para o Botafogo. Para o clube, sim. O que eu quero entender é o que é ruim para o futebol brasileiro. Não, a gente tem que Vocês superar... concordam com o Casares ou não? A gente tem que superar essa questão do ciúminho. Então. Porque isso é o ciúminho, né? Não só do Casares, mas de todo mundo que critica hoje o Botafogo ou que critica o Bahia. Isso é o ciúminho. Ele tem lá o investidor que eu não tenho. Esse é um ponto. O que a gente quer? A gente quer regulamentar ou a gente está com ciúminho? Que precisa regulamentar? Isso que eu falei que está saindo fumaça da minha cabeça. Estou tentando entender. É isso, não dá... Ninguém quer regulamentar, professor. Então, aí é que está o problema. É o problema que rebentaria com um monte de O clube. que é bom para todos? É por isso que eu sempre defendo a Liga. Está virando uma utopia a Liga, porque onde tem 2 ligas não tem Liga. Né? Sinal que já ascendiu. Temos 2 blocos comerciais. O que é bom não existe Liga no Brasil para todo mundo? O que é o melhor para o negócio? É isso que ninguém discute. Regras mínimas. Todo negócio que você gasta mais do que arrecada é suspeito e artificial. Então, mas isso que Não você dá pra acabou de dizer... gastar mais do que está arrecada. aí no centro dessa discussão, gastar mais do que arrecada. Está na história do futebol brasileiro, de vários clubes, nas últimas décadas. Essa é a história. Ou estou enganado? Não. Por isso a gente vê O tantos que é o clubes Corinthians atual? tradicionais O que é o quebrados. Corinthians dos últimos anos? Até hoje, gastando mais do que tem. Uma bola de neve. Por isso que quando a gente Não fala... pagando salário. O que era o Flamengo antes da estabilização? Faz uma pesquisa, quantos técnicos ou jogadores ou ex-jogadores têm clubes devendo para eles até hoje? É. Que prometeram, assinaram, fizeram acordo e não pagaram.
em clubes pelo Brasil, vários clubes, com algumas exceções. Então eu estou vendo uma reclamação, eu não sei se uma vontade de fazer o bem para o futebol brasileiro de clubes que tradicionalmente nunca fizeram, nunca se preocuparam com o bem do futebol brasileiro. Quando você fala do fair play financeiro e mira no Botafogo, você está falando de 10% da coisa. Não é a questão do time que está investindo. E eles estão falando agora, é o que o professor falou do Silminho, que é um exemplo prático. Não é o Casares falando do Textor. O Textor já falou do Grupo City. Falou do Bahia. Exatamente. Então, por isso, tem rico falando de rico. Então, por isso que eu concordo com o conteúdo. A gente tem que ter o fair play financeiro, embora eu ache uma utopia, porque é quebrar um monte de clube. É arrebentar com um monte de clube porque eles não são saudáveis financeiramente. É isso que eu tô dizendo. É a mentalidade do futebol brasileiro e aí não importa se tem dono, se não tem dono, porque a mentalidade da coisa é justamente se abraçou muito o discurso, o importante é ganhar, depois a gente pensa na dívida. Então essa é a mentalidade do futebol brasileiro muitas vezes. E também, quando a gente fala do conteúdo, eu concordo, mas a forma me deixa a dúvida, porque é meio a discussão da arbitragem. Eu acho que ninguém está preocupado em solucionar o problema. Ele está preocupado naquilo que vai beneficiar ele no fim do dia. Está preocupado em não ficar para trás do outro. Não ficar para trás do outro. Por isso que o Textor já foi criticado e criticou o Bahia. Não criticou, mas falou, tem que ver como é que vai ser com o Bahia. Então, no fundo, no final das contas, ninguém está muito preocupado com resolver o problema. É que ele se dê bem com a situação. Eu acho meio utópico também achar que no Brasil a gente vai achar uma solução para fair play financeiro. Isso é um problema mundial. Isso então, seria implantado por uma liga que os clubes não conseguem se organizar para criar. O que hoje no Brasil não tem liga. Você tem 2 blocos comerciais para venda de direitos de transmissão. Ponto. Uma liga é muito maior que isso. A liga é uma entidade que vai assumir a organização de um campeonato de ponta a ponta. Isso inclui marketing, isso inclui regras, isso inclui governança, isso inclui pensar em como vai ser a arbitragem. Nada disso está sendo feito. São 2 blocos comerciais, como a gente tinha antigamente o Clube dos 13, né? Que era um bloco comercial, que está ali única e exclusivamente para vender direitos de transmissão, que é o que interessa a eles, ganhar dinheiro. Organizar a casa, ninguém quer. E ainda mais você querer implantar regras que levem ao quê? Ao equilíbrio. O fair play financeiro nada mais é do que tentar equilibrar as contas dos clubes. Os clubes brasileiros não querem equilíbrio, eles querem ser mais ricos do que os outros. É isso, então só para... Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês aí mais uma notícia. Pessoal, análise, Alex Telles chega como grande prodígio ali e titularidade deve ser questão de tempo no Botafogo. Pessoal, vamos analisar aqui porque no último dia da segunda janela de transferência o Botafogo surpreendeu fechando aí a contratação do lateral esquerdo Alex Telles. O jogador brasileiro esteve livre no mercado após rescindir seu contrato com Al Nassr da Arábia Saudita. O lateral assinou um contrato de 2 anos com o Alvinegro e chega para acirrar ali a disputa pelo lado esquerdo da defesa. Com a lesão de Cuiabano, que deve desfalcar a equipe pelo menos ali um mês, o glorioso ocorreu ali. Desculpa, pessoal, correu atrás de uma reposição à altura e Alex Telles já pode chegar assumindo a titularidade da posição, visto que ele esteve em atividade pelo Al Nassr e a última partida que atuou pelo time árabe foi no dia 27 de agosto. O novo reforço do Botafogo foi revelado pelo Juventude, onde subiu para o time profissional aos 19 anos em 2011. Quando chegou ali pelo Juve, destacou e chamou a atenção do Grêmio e o contratou em 2013. Naquela temporada, o tricolor gaúcho disputou a Libertadores, mesmo com passagem curta pelo clube gaúcho, foi peça fundamental na campanha do vice-campeão brasileiro do time comandado pelo Luxemburgo. Com destaque na temporada, foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato e o início de 2014 foi vendido para o Galatasaray pelo valor de 6 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais na época. Na Turquia foram 2 temporadas atuando em alto nível e fez o Inter de Milão o contratar por empréstimo. Após esse período na Itália, Alex Telles chamou a atenção do Porto, que desembolsou 6,5 milhões de euros, cerca de 23,6 milhões de reais na época para contratá-lo. O jogador ali
foi jogando pelo time português que o lateral teve seu auge na carreira e chegou até tão cobiçada seleção brasileira. Foram 5 anos atuando no Porto na temporada de 2019-2020. Deu 18 assistências e foi vice-artilheiro do campeonato português com 11 gols. Ele era o cobrador de pênaltis oficial da equipe. Após 5 anos jogando em solo português, o brasileiro foi contratado pelo Manchester United da Inglaterra. E a passagem pelo time inglês, porém, não foi muito boa, sendo reserva de Luke Shaw. Após 2 temporadas, foi emprestado aí para o Sevilha e por lá voltou a receber a chance na seleção, sendo convocado para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E neste ano, Alex sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado na partida contra o Camarões pela 3ª rodada aí da fase de grupo do Mundial. Após muito tempo fora dos gramados, se recuperando, o lateral foi contratado ali pelo Al Nassr por 7 milhões de euros, aproximadamente 37 milhões de reais. Pelo clube saudita, o brasileiro atuou 44 jogos, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Alex Telles chega ao Botafogo trazendo grandes experiências na bagagem. Além disso, o jogador pode agregar muita qualidade ao time carioca, além do comprometimento ali defensivo. Alex tem um jogo ali ofensivo muito bom e chega muito para dar apoio ao ataque. E em geral, lateral muito completo, tem velocidade e é tanto defensivamente quanto ofensivamente bom na bola parada, cobrando de pênalti e escanteios também. Tem bons passes e cruzamentos. O Glorioso fechou com um lateral de alto nível e quer sair muito importante nessa fase final da temporada. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você é sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Hoje tem Luiz Henrique atuando ali, botou o Estevão no banco, e agora, hoje tem gol aí do Pantera Negra, nosso eterno aí, Luiz Henrique, e vai fazer história, né, pessoal, com a amarelinha. Assim nós acreditamos, porque ele está em uma boa fase e vai atuar ali como titular hoje. Então é isso, fique com Deus e até a próxima notícia.